Eu quero falar de algo incômodo. E quando um tema é incômodo, geralmente é porque toca em interesses, crenças e ilusões muito bem instaladas. Não se trata de atacar a espiritualidade, não se trata de combater a fé. E também não é disputa de mercado, nem competição entre profissionais. É uma questão ética, clínica e social. O que está em jogo é o lugar do sofrimento humano na cultura contemporânea brasileira. O que estamos vendo hoje no Brasil é a banalização da psicanálise. A palavra psicanálise virou rótulo, virou estética, virou linguagem de venda. Qualquer pessoa faz um curso rápido, recebe um certificado, aprende alguns termos soltos como trauma inconsciente, criança interior, energia emocional, cura de ancestralidade, bloqueios afetivos e passa a se apresentar como terapeuta, analista, curador da alma, especialista do inconsciente. Mas aqui é preciso fazer um corte conceitual fundamental. Psicanálise não é técnica de acolhimento. Psicanálise não é aconselhamento. Psicanálise não é conversa motivacional. Psicanálise não é espiritualização do sofrimento. Psicanálise não é cura energética com vocabulário psicológico. Psicanálise é um campo rigoroso que lida com o inconsciente, e o inconsciente não é território de improviso. O que está sendo apagado nessa banalização? A psicanálise nasce de uma ruptura radical. Freud não criou um método para confortar. Ele criou um dispositivo para escutar o que o sujeito não quer saber sobre si. Isso implica tempo, formação longa, análise pessoal, supervisão, trabalho teórico contínuo, experiência clínica. Não existe psicanálise sem que o analista tenha passado pelo próprio inconsciente. Quando isso é substituído por cursos rápidos, formações superficiais e certificados simbólicos, o que se perde não é apenas qualidade técnica, perde-se a ética da psicanálise. O problema não é só erro, é engano estrutural. Uma pessoa mal formada pode errar, mas aqui estamos diante de algo maior, uma promessa implícita de que o sofrimento pode ser resolvido sem atravessar o conflito psíquico. Isso transforma a clínica em produto de consumo. O sofrimento deixa de ser uma questão de ser a ser elaborada e vira um problema a ser eliminado. Mas o inconsciente não funciona como aplicativo que se reinicia. Ele retorna, ele insiste, ele se repete. E quando isso não é reconhecido, o sujeito começa a achar que o problema é ele. Eu não melhoro porque não tenho fé suficiente. Não me curei porque não me entreguei. Não superei porque não perdoei direito. Isso é devastador do ponto de vista psíquico. A falsa psicanálise oferece alívio. A verdadeira oferece trabalho. A falsa psicanálise promete cura rápida, resolução emocional, libertação de traumas em poucas sessões, reprogramação interna. A psicanálise verdadeira não promete isso. Ela oferece um espaço onde o sujeito pode falar sem ser corrigido, onde o sintoma não é inimigo a ser eliminado, mas mensagem a ser escutada, onde a angústia não é falha, mas sinal. Isso não é sedutor, isso não é vendável, mas é o que sustenta a dignidade da clínica. O que está em jogo não é proteger um título, é proteger o sujeito. Porque quando a psicanálise vira improviso, quem paga o preço não é a teoria, é o sujeito em sofrimento que procura ajuda e encontra promessa, ideal, moral,
mas não encontra escuta do inconsciente. E sem essa escuta, o sofrimento muda de forma, mas não encontra lugar de elaboração. A analisação da formação. Hoje, a formação psicanalítica virou produto de prateleira. Cursos de fim de semana, formações intuitivas, diplomas emitidos por institutos sem análise pessoal, sem supervisão, sem clínica real. Mas na psicanálise, formação não é informação. Formação envolve anos de análise pessoal, estudo teórico sério, supervisão clínica contínua, confronto com a própria divisão subjetiva. Sem isso, não há analista. Há alguém repetindo conceitos como jargão. O problema é que o inconsciente não responde a frases bonitas. Ele responde no sintoma, na transferência, no acting, na angústia crua do sujeito. E quem não tem informação sólida interpreta onde deveria escutar, aconselha onde deveria sustentar o vazio, moraliza onde deveria suportar o conflito psíquico. Isso não é falha técnica, é risco clínico. Quando a psicanálise vira seita, outro fenômeno grave é a mistura da clínica com estrutura sectária. Não é espiritualidade, é lógica de seita. Características: líder carismático que detém o saber, promessa de cura total, linguagem fechada, quase mística, seguidores que repetem o discurso sem questionar, culpa projetada no paciente quando a cura não acontece. Na psicanálise é o contrário. O analista não é mestre, não promete cura, não dirige a vida do analisando, não diz o que é certo, não se coloca como salvador. A seita produz dependência, a análise trabalha para dissolvê-la. Quando a clínica vira culto, o sujeito deixa de falar, passa a obedecer. Isso não é tratamento, isso é captura psíquica. O sujeito como consumidor de ilusões. Vivemos numa cultura que vende solução rápida para sofrimento estrutural. O mercado entendeu algo que muitos profissionais ignoram. O sujeito prefere promessa à verdade. É mais fácil ouvir, você só precisa desbloquear sua energia. Seu trauma é uma vibração baixa, você manifesta sua realidade. Do que ouvir, você participa do seu sintoma. Há desejo onde você só vê dor. Você repete algo que não quer saber. A falsa psicanálise vira um produto de conforto narcísico. Ela não confronta o sujeito com sua divisão. Ela o protege dela. Resultado: o sofrimento volta, o sintoma muda de forma, a dependência aumenta, a responsabilidade subjetiva diminui. O sujeito vira cliente de ilusão. O impacto social disso. Isso não é só um problema individual, tem impacto coletivo. Quando a clínica perde rigor, o sofrimento psíquico vira espetáculo. O trauma vira etiqueta de identidade. O sujeito vira vítima permanente. A responsabilidade desaparece. É uma sociedade sem responsabilidade subjetiva culpa o outro, culpa o sistema, culpa o passado, culpa a energia, culpa os pais, mas nunca se implica. A psicanálise é incômoda porque devolve ao sujeito sua parte. E isso não vem de fácil. Não é guerra religiosa. É importante deixar claro. A espiritualidade pode ter lugar na vida do sujeito, mas não substitui o trabalho analítico. Fé trata da relação com o transcendente. Psicanálise trata da relação do sujeito com seu desejo, sua falta e seu gozo. Misturar os dois como se fossem a mesma coisa
confunde, infantiliza e impede o sujeito de se responsabilizar. Não é sobre combater fé, é sobre proteger a clínica. Questão ética. O ponto central é este: quem se coloca no lugar de escuta do sofrimento psíquico, sem formação real, sem análise pessoal, sem supervisão, está ocupando um lugar que envolve risco, porque o que aparece ali é luto, trauma, psicose, ideação suicida, violência, angústia sem nome. Isso não é território de improviso espiritual, nem de técnicas motivacionais. É território de responsabilidade. Quando a psicanálise vira produto, o sujeito vira consumidor de esperança e não autor da própria história. O problema não é a fé, não é o acolhimento, não é a boa intenção. O problema é usar o nome da psicanálise sem sustentar o que ela exige. A psicanálise não promete felicidade, ela oferece algo mais difícil, um espaço onde o sujeito pode parar de fugir de si mesmo. E isso não se aprende em curso rápido, nem se certifica em papel. Isso se constrói na travessia do próprio inconsciente. Formação não é certificado. Hoje vemos uma inversão perigosa. O papel substituiu o percurso. O diploma substituiu a travessia subjetiva. Mas, na psicanálise, formação nunca foi acúmulo de aulas. Freud já advertia que o analista precisa atravessar o próprio inconsciente. Lacan radicaliza. O analista se autoriza de si mesmo e de alguns outros, o que implica reconhecimento na prática, não autoproclamação. A formação clássica exige análise pessoal profunda, estudo teórico consistente, supervisão clínica, tempo de maturação, confronto com a própria divisão subjetiva. Sem isso, o que se tem não é um analista. É alguém que aprendeu vocabulário psicológico, e o inconsciente não se comove com vocabulário. O problema dos cursos terapêuticos. O que cresce hoje não é psicanálise. É um híbrido de autoajuda, espiritualidade, motivação, técnicas emocionais, linguagem psicanalítica superficial. Isso cria uma ilusão perigosa. Eu entendo de psique, eu trato o inconsciente, mas o inconsciente não é emoção mal resolvida, não é bloqueio energético, não é criança interior carente. O inconsciente é estrutura de linguagem, repetição de gozo, conflito com a lei simbólica. Quem não tem formação sólida interpreta demais, aconselha demais, dirige a vida do paciente, oferece sentido onde deveria sustentar o enigma. E isso produz dependência, não elaboração. Quando a clínica vira crença, aqui entramos num ponto delicado. Não é a fé o problema. O problema é quando a clínica vira sistema de crença fechado. Sinais disso: o terapeuta sempre sabe o que é melhor, o sofrimento tem explicações prontas, o paciente é levado a concordar, não há espaço para ambivalência, questionar o método é visto como resistência espiritual. Na psicanálise é o oposto. O analista não impõe sentido, ele não conduz a vida do sujeito, ele não se coloca como mestre da verdade. Ele sustenta a falta. Quando a clínica vira doutrina, o sujeito para de falar e passa a se adaptar. Isso não é análise, é normatização da alma. O sujeito como consumidor. A cultura atual transformou o sofrimento em mercado, e o mercado entendeu algo. O sujeito prefere alívio rápido a confronto com sua divisão. É mais fácil ouvir: você é assim por causa dos outros. Você só precisa se alinhar. Você vibra sua realidade. Do que escutar, você repete algo que não quer saber.
Há satisfação inconsciente no seu sintoma. Você participa daquilo que o faz sofrer. A falsa psicanálise vende conforto narcísico. A verdadeira introduz responsabilidade subjetiva. E responsabilidade não é produto atraente. O risco clínico. Isso não é apenas debate teórico. Estamos falando de pessoas que chegam com luto, traumas graves, violência, psicoses, ideação suicida, colapsos subjetivos. Sem formação, o profissional interpreta onde deveria escutar, estimula catarse sem sustentação, moraliza o sofrimento, abandona quando a coisa fica séria. Isso pode agravar quadros. O inconsciente não é território de improviso bem intencionado, é campo de alta complexidade. O impacto social, quando tudo vira terapia. O sofrimento perde densidade, o trauma vira identidade, o sujeito vira vítima permanente, a responsabilidade desaparece. E uma sociedade que elimina a responsabilidade subjetiva culpa o outro, culpa o sistema, culpa a energia, culpa o passado, mas não se implica. A psicanálise incomoda porque recoloca o sujeito na equação. A questão ética. O ponto não é mercado. O ponto é ética. Se alguém ocupa o lugar de escuta do sofrimento psíquico, sem ter atravessado a própria análise, sem supervisão, sem formação real, está assumindo uma função que envolve risco. E risco exige responsabilidade. Boa intenção não substitui formação. Quando a psicanálise vira técnica de conforto, o sujeito ganha alívio, mas perde a chance de se encontrar com sua verdade. Não se trata de guerra contra a espiritualidade, nem contra acolhimento, nem contra outras práticas. Trata-se de preservar o que a psicanálise é. Ela não promete felicidade, não promete cura mágica, não promete sentido pronto. Ela oferece algo raro, um espaço onde o sujeito pode parar de fugir de si mesmo. E isso não se certifica em papel, se constrói na travessia do próprio inconsciente. Cursos religiosos disfarçados de clínicos. Este é um dos fenômenos mais delicados do cenário atual, não porque a fé seja um problema, mas porque a fé não é método clínico. O que se observa é a formação de um híbrido que usa linguagem psicológica, autoridade religiosa, moralização do sofrimento, promessas de cura. Isso produz uma prática que ocupa o lugar da clínica, mas opera segundo outra lógica, e a diferença de lógica aqui é decisiva. A troca da escuta pelo julgamento. Na clínica psicanalítica, o ponto de partida é o sujeito é dividido. Há desejo inconsciente, há contradição, há conflito com a lei simbólica. Nos cursos religiosos e disfarçados de clínicos, o ponto de partida costuma ser outro. Há um ideal de conduta, há um modelo de vida correto, há uma norma espiritual, há uma verdade prévia. O sofrimento deixa de ser interrogado e passa a ser enquadrado. O sujeito não é escutado na sua singularidade. Ele é traduzido em categorias morais. A psicologização do pecado. Observe o mecanismo. Sentimentos humanos estruturais passam a ser lidos como falha moral. Angústia, falta de fé. Culpa inconsciente, peso espiritual. Ambivalência, fraqueza. Desejo conflitante, impureza. Isso é grave, porque a psicanálise mostra que angústia é estrutural, ambivalência é constitutiva. O desejo é sempre dividido, a culpa nem sempre é consciente. Transformar a estrutura psíquica em falha moral
produz sofrimento adicional. O sujeito não apenas sofre, ele passa a se sentir errado por sofrer. A ilusão da cura total, outro ponto crítico, é a promessa implícita de purificação. A ideia de que é possível eliminar o conflito, é possível apagar o passado, é possível se tornar emocionalmente limpo, é possível viver sem divisão. Isso contradiz diretamente o que a psicanálise demonstra. Não existe sujeito sem falha, não existe vida psíquica sem conflito, não existe desejo sem contradição. Quando se promete a harmonia total, o sujeito passa a lutar contra a sua própria estrutura, e isso gera culpa crônica. O lugar do terapeuta mestre. Na psicanálise, o analista não ocupa o lugar de mestre da verdade. Ele não diz como o sujeito deve viver. Ele não prescreve modelos de vida. Ele não oferece sentido pronto. Nos modelos religiosos clínicos, muitas vezes ocorre o oposto. O condutor sabe, o paciente deve aprender a direção de vida, a orientação moral, a correção do comportamento. Isso cria dependência. Não há elaboração do inconsciente, há adaptação a um ideal. O risco clínico real, quando sofrimento psíquico grave aparece, trauma, depressão severa, ideação suicida, psicose, colapsos subjetivos. A leitura moral ou espiritual pode silenciar o sintoma, culpabilizar o sujeito, impedir encaminhamento adequado, postergar o tratamento necessário. Isso deixa de ser questão teórica, é questão de responsabilidade. A diferença fundamental: religião trabalha com sentido, fé, salvação, modelo de vida. Psicanálise trabalha com falta, desejo, divisão inconsciente, responsabilidade subjetiva. Quando uma ocupa o lugar da outra, ambas se descaracterizam. A fé vira técnica, a clínica vira doutrina e o sujeito desaparece. Quando a clínica vira moral, o sujeito deixa de falar, ele passa a se corrigir para caber no ideal. A psicanálise não disputa território com a fé, ela apenas ocupa outro lugar. Ela não pergunta, você está espiritualmente alinhado? Ela pergunta, o que do seu desejo está em jogo aqui? Não corrige, não conduz, não moraliza. Ela sustenta a fala onde o sujeito pode, pela primeira vez, escutar a si mesmo sem ter que se encaixar em um modelo de pureza emocional ou espiritual. E isso exige algo que não cabe em certificado rápido: tempo, formação e travessia do próprio inconsciente. O impacto social e político disso. Quando o sofrimento psíquico é capturado por discursos de autoajuda espiritualizada, coaching emocional ou terapias moralizantes, ocorre uma mudança de paradigma. O que era conflito psíquico vira falha de atitude. O que era impasse subjetivo vira problema de insight. O que era divisão do sujeito vira deficiência pessoal. Essa mudança não é neutra, ela tem função social. A privatização do sofrimento. A psicanálise mostra que o sujeito é atravessado por história familiar, laços simbólicos, condições sociais, marcas inconscientes. Mas no modelo psicologizado, mercadológico, a mensagem é: tudo depende de você. O sofrimento deixa de ser interrogado como fenômeno complexo e passa a ser tratado como erro de gestão de si. Isso
despolitiza a dor. O desemprego vira falta de atitude, o esgotamento vira falta de organização, a angústia vira baixa vibração, a depressão vira pensamento negativo. O social desaparece, o inconsciente desaparece, só resta o indivíduo culpado. Do sujeito ao consumidor. Neste cenário, a clínica deixa de ser espaço de elaboração e vira mercado de soluções. Não se trabalha o conflito, vende-se alívio. Não se sustenta a falta, promete-se plenitude. Não se interroga o desejo, oferece-se performance emocional. O sujeito não é convidado a se implicar na própria divisão. Ele é convidado a consumir técnicas para funcionar melhor. Isso produz um deslocamento de sujeito do inconsciente para usuários de ferramentas emocionais. A culpa como tecnologia de controle. Quando se diz, você não melhora porque não quer, você precisa vibrar melhor. É crença limitante. O que se instala é uma culpa sem elaboração. Não é responsabilidade subjetiva, é responsabilização moral. Responsabilidade subjetiva pergunta, qual é sua implicação nisso? Culpa moral afirma, o problema é você. A primeira abre elaboração, a segunda fecha o sujeito em vergonha e insuficiência. E sujeitos culpados são mais fáceis de governar do que sujeitos que pensam. A função política disso. Uma sociedade que transforma o sofrimento em falha individual, reduz a crítica social, desativa a reflexão sobre condições coletivas, enfraquece a noção de laço social e isola o sujeito em sua própria insuficiência. O sujeito não questiona o mundo, ele se culpa por não dar conta. Essa lógica é funcional para um sistema que exige desempenho constante, em vez de perguntar o que nessa organização social produz sofrimento. Pergunta-se, por que você não está conseguindo ser positivo? O desaparecimento do conflito. O conflito é constitutivo do sujeito e da cultura, mas o discurso da solução rápida não tolera conflito. Ele promete superação imediata, só que o conflito recalcado não desaparece. Ele retorna como ansiedade crônica, pânico, culpa difusa, sensação de fracasso permanente. O sujeito tenta ser o ideal vendido e se sente inadequado por não conseguir. O que a psicanálise faz de diferente? A psicanálise não oferece esperança pronta, ela não promete felicidade, ela não vende plenitude, ela sustenta algo mais difícil. O reconhecimento da falta, a escuta da divisão, a elaboração do conflito, a responsabilidade sem humilhação. Ela não transforma o sujeito em consumidor de soluções, ela o recoloca como sujeito de sua própria história, inclusive naquilo que ele não domina.